Começando na terceira semana do PET 2, a aula de História, Carga Horária Complementar. Temos o tema aí, entender os impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. Antes da gente começar a aula aí, gostaria de pedir para que vocês sigam o nosso canal lá no YouTube, o canal Recorte Histórico, e também sigam no Instagram, @recorte_histórico. Então vamos à nossa aulinha, que vai falar sobre esses impactos políticos provocados pela transferência da corte portuguesa para o Brasil. A gente tem que lembrar, e já falamos aí em outras aulas, a respeito da transferência da corte, da invasão francesa no território português. Então, esse período que Dom João vai passar aqui no Brasil, de 1808 a 1821, a gente tem por costume chamar de período joanino, o período de governo de Dom João VI. Então, o período joanino corresponde a uma fase da história do Brasil que ocorreu entre os anos de 1808 e 1821. Recebe esse nome em referência ao rei Dom João VI, que transferiu seu governo para o Brasil. Vale notar que essa foi a primeira vez na história que um rei europeu transferiu o seu reino para um outro país, de um outro continente. Isso não havia ocorrido na Europa até então, a transferência de um rei, a transferência do reino, do seu país de origem, e principalmente para uma colônia, que no caso o Brasil, colônia de Portugal. Um resumo rápido, a gente já sabe bem a respeito disso. Em janeiro de 1808, e com o apoio da Inglaterra, a família real portuguesa chegou ao Brasil. Cerca de 15 mil pessoas vieram com eles, o que totalizou cerca de 2% da população portuguesa daquela época. Eles se instalaram na capital do Rio de Janeiro, e permaneceram durante 12 anos aqui na colônia. Ameaçados pela invasão de Napoleão, a família portuguesa ela vai deixar Portugal, e vai transferir-se aqui para a colônia. Isso porque Napoleão havia decretado o bloqueio continental em 1806, determinando o fechamento dos portos aos navios ingleses. Então essa história a gente sabe bem, aquela história em que Portugal havia quebrado esse decreto aí do bloqueio continental, continuou a fazer comércio com os ingleses, por causa da tradição, do costume, dos dois países fazerem esse comércio. Então, toda essa história nós já vimos aí em aulas passadas, nós sabemos bem a respeito do que foi o bloqueio continental, a respeito de Napoleão, do exército francês invadindo Portugal. Portugal, que apoiava a Inglaterra e tinha uma grande relação comercial com esse país, não se submeteu ao bloqueio. Isso levou à invasão de Napoleão às terras lusitanas, às terras portuguesas. Sendo assim, em outubro de 1807, o Dom João e o rei da Inglaterra, Jorge III, assinaram um decreto que transferia a sede da monarquia para o Brasil. Além disso, Portugal se comprometia a assinar vários tratados, inclusive nós já falamos a respeito também desses tratados, Tratado de Navegação, Tratado de Comércio, com a Inglaterra. Foi dessa maneira, em 1808, que o Pacto Colonial, um acordo comercial entre a colônia e a metrópole, chega ao fim, aquele pacto onde que a metrópole e a colônia podiam fazer comércio, e a colônia só podia comprar e vender mercadorias para a sua metrópole, ou seja, o Brasil só podia comprar e vender para Portugal. Nesse ano, Dom João instituiu a Carta Régia, a qual permitia a abertura dos portos às nações amigas, inclusive a Inglaterra, que teve privilégios alfandegários. Um dos tratados assinado entre os dois países, entre a Inglaterra e Portugal, dizia que os ingleses pagariam apenas
15%, né, 15, 16% aí dos produtos aqui na colônia, né, e no Brasil. Diante disso, a economia do país, né, da colônia, né, a economia brasileira, ela vai ter um grande incremento, né, isso vai, a vinda da família real, a abertura dos portos, isso vai trazer manufaturas para o Brasil, né, o desenvolvimento de manufaturas no Brasil, vai trazer produtos novos que até então a colônia não conhecia. Esses produtos, na sua maior parte, eram vindos, né, da Inglaterra, lembrando que a Inglaterra, né, havia feito aí a Revolução Industrial, havia ocorrido na Inglaterra, a Inglaterra necessitava vender seus produtos, né, necessitava de mercado consumidor para os seus produtos e também de mercado fornecedor de matérias-primas. Então, os produtos ingleses tinham uma menor taxa alfandegária em relação a outros países. Eles pagavam 15%, enquanto as outras nações cerca de 24%. Além da economia, o país e, sobretudo, a capital, que até então era o Rio de Janeiro, sofreram diversas mudanças, né? Dom João, em outras aulas eu já falei também a respeito disso, o Dom João tinha um grande amor pela colônia, né? E o período em que ele governou aqui, ele tentou de todas as formas, né, fazer com que a economia, né, com que a colônia progredisse, né, se desenvolvesse. Muitas obras de caráter público foram erigidas, né, nesse período, por exemplo, a Casa da Moeda, o Banco do Brasil, o Jardim Botânico, né, que nós temos fotos aí do Jardim Botânico no Rio de Janeiro, e várias outras, Biblioteca Nacional, que nós vamos falar aí daqui a pouco. Então, o governo do Dom João VI, ele buscou criar condições para que a colônia se desenvolvesse como reino, né? A gente tem que lembrar que o Brasil vai virar reino, né? Virou o reino, né, de Portugal e Algarves, né? Então o Brasil precisava e necessitava de muitos órgãos públicos, por isso foram criados, né, Casa da Moeda, Banco do Brasil, entre outros aí. A educação, por exemplo, né, na cultura, esse período marcou diversos avanços, porque houve muitos investimentos, né, foram feitos vários investimentos, que podemos confirmar com a construção da Biblioteca Real. Nessas duas fotos que estão em cima aí, são fotos da Biblioteca Real. Lembra que a gente falou, né, que com a vinda da família real, eles trouxeram milhares de livros, né, de Portugal aqui para a colônia e acabaram criando aí a Biblioteca Real, a Academia Real de Belas Artes, né, essa foto que está aí em preto e branco, né, essa foto da direita lá, um cantinho embaixo aí, a imprensa real, e além de escolas de medicina, né? Essa foto, essa imagem aí, esse prédio que está em rosa aí, é a Escola de Medicina em Salvador, né? Foi criada por Dom João VI. Então a gente percebe, né, que a grandiosidade das obras, né, que nós estamos vendo aí. Então havia um interesse de Dom João VI em desenvolver a colônia. O período joanino e a independência do Brasil, né, a gente tem que sempre lembrar disso, que a independência do Brasil não foi um fato isolado, né, ele está dentro de um contexto, e esse contexto ele começa com a vinda da família real, com esse desenvolvimento proporcionado por Dom João VI à colônia, né, que criou aí uma determinada liberdade aqui na colônia, né, a abertura dos portos, o fim do pacto colonial, a chegada de novos produtos, né? Então esse cheirinho aí de liberdade que ocorreu durante o período em que o Brasil foi reino, isso fez com que fosse construindo esse sentimento de independência. Isso porque em 1815 a administração do governo joanino extinguiu a condição de colônia ao Brasil. Foi assim que o país recebeu o título de Reino Unido de Portugal e Algarves, tornando-se a sede administrativa de Portugal.
Esse fato deixou muito descontentes os portugueses que estavam em Portugal. Com isso, eles exigiam o retorno de Dom João VI, né? Lembram lá da Revolução Liberal do Porto, né? As cortes portuguesas que exigiram a volta de Dom João VI, depois exigiram a volta de Dom Pedro I, a tentativa, né, dos constituintes de recolonizar o Brasil. Então, em seu lugar, né, quando o Dom João VI volta, né, para Portugal, vai ficar aí o Dom Pedro I. O príncipe regente governou o país de 1822 a 1831, estabelecendo em 1824 a primeira Constituição do Brasil. Quando Portugal exigiu seu retorno, ele se recusou a voltar para a metrópole, sendo assim, né, marcado a data 7 de setembro como a independência do Brasil, é quando Dom Pedro I proclama a independência do Brasil. Rapidinho, né, essa aula aí, o importante, né, que nós vimos aí durante esse período aí dessa aula desse PET complementar é esse interesse, né, de desenvolvimento que ocorreu no Brasil, né, na colônia, né, e depois, a partir de 1815, o Brasil sendo o reino, né, junto a Portugal e Algarves, de interesse de Dom João VI em criar condições para o desenvolvimento da colônia, né? Lembrando que o exército, né, do Napoleão, né, o exército francês, ele foi expulso de Portugal ali por volta de 1808, né, e mesmo rapidamente sendo expulso, a família real não voltou para Portugal, ela só vai voltar para Portugal, o Dom João VI, só em 1821, tá? E isso deixava os portugueses muito constrangidos, né, porque o Dom João VI dava privilégios, né, em morar, né, a família real morar na colônia, né, que, entre aspas, era o reino, e deixar Portugal de lado. E essa vontade de Dom João VI de ficar aqui na colônia, isso provocou, né, um desgaste da relação entre Brasil e Portugal, e esse desgaste vai levar aí, né, ter como consequência a independência do Brasil. Então, para terminar a aula aí, né, mais uma vez, inscreva-se lá no canal e siga lá no Instagram, né? Um abraço e até a próxima aula.